Repita comigo: a minha resposta está mais perto do que eu imagino. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, que todos tenham um encerramento, uma parte final desse propósito dos 52 dias, carregado de poder, carregado de autoridade, carregado com grandes e grandes alegrias. E nessa manhã, o Senhor tem uma boa notícia para o seu povo. Deus tem uma notícia que eu acredito que muitos já saibam, mas é uma notícia que é para encher o teu espírito de alegria, de felicidade, de esperança, de realização. E nessa manhã você será um porta-voz do Senhor na vida da pessoa que está ao seu lado. Diga isso à pessoa que está mais próxima a você: a promessa de Deus não falhou. A promessa de Deus não falhou. Existe uma frase que eu carrego junto comigo e eu fundamento as minhas orações, os meus passos, toda a minha rotina em cima dessa frase. E qual seria ela? Para a promessa falhar, isso significa que o próprio Deus teria que falhar. Se Deus não falha, a promessa não. No livro de Marcos, no capítulo 9, nos foi deixada uma passagem, uma história foi compartilhada para que nós pudéssemos usar ela como um exemplo, que de tempos em tempos eu volto a meditar nessa passagem, porque ela abre os meus olhos para muitas coisas. Em uma determinada ocasião, um pai se aproximou do Senhor Jesus, e ele veio dizer que o seu filho estava possuído por um espírito maligno. O seu filho não o falava, ele tinha crises de convulsão, espumava pela boca, ele se tacava no chão e começava a se debater. E esse homem disse que quando ele pediu aos discípulos que expulsasse o espírito maligno, os discípulos não conseguiram. Nisso, quando Jesus foi se aproximando, e o espírito maligno viu que Jesus estava perto, ele começou a se debater. Ali, uma grande crise, um grande ataque tinha se iniciado. E Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo isso acontece? E o pai disse: desde quando ele era pequeno. Então nós estamos falando de um problema de anos, um problema muito antigo. E nessa ocasião o pai enfatiza que muitas vezes o espírito maligno, ele tentava lançar o menino ao fogo, em outras ocasiões tentava jogá-lo na água com o propósito de afogá-lo. Em outras palavras, o espírito maligno estava tentando a qualquer custo tirar a vida daquele menino. E o pai virou para o Senhor Jesus, e é a parte que me impacta, e disse: se tu podes, tenha compaixão de nós e nos ajude. Perceba que essa colocação que o homem estava fazendo, de certa forma ele estava transferindo a responsabilidade ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse claramente: se tu podes, se eu posso,
tudo é possível àquele que crê. O Senhor estava jogando a responsabilidade para ele. A questão, meu filho, não é o meu poder. A questão é, você crê ou não crê? Você faz a sua parte ou não faz a sua parte? No livro de Lucas, no capítulo 18, se não me falha a memória, 8 ou 18, o Senhor, ele conta a parábola do juiz iníquo, daquela mulher persistente ao extremo. A Bíblia descreve esse juiz como sendo um homem que não temia a Deus e também não ligava para homens. Mas uma mulher frequentemente, constantemente, ia até o juiz e dizia: julgue a minha causa, 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 julgue a minha causa. E ela não parava, e ela insistia, ela não parava, ela insistia, ela não parava, ela insistia, até que chegou o momento que o juiz disse assim: cara, eu vou ficar louco, eu não estou suportando. Eu não temo a Deus, eu não respeito homens, eu não estou nem aí com absolutamente nada. Mas se ela não parar, eu vou enlouquecer. E aí ele foi e julgou a causa daquela mulher. Nessa oportunidade, o Senhor disse assim: aprendam com o juiz iníquo. Será que o pai, eu, ouvindo todas as suas súplicas e clamores, não farei justiça aos meus escolhidos? Será que eu vou ignorá-los? E nessa mesma passagem diz assim: não vou ignorá-los, vou responder e será rápido. Mas no final da passagem, o Senhor deixa um pequeno adendo. Qual seria esse adendo? Será que quando o Pai voltar, o Senhor voltar, Ele vai encontrar tal fé aqui na terra? O que ambas as passagens têm em comum? As duas passagens direcionam para o homem a responsabilidade de crer, agir, lutar, insistir, perseverar, continuar acreditando que mesmo que não tenha acontecido até o presente momento, eu acredito de todo o meu coração que em algum momento o Senhor vai se manifestar, Ele vai honrar a minha fé, Ele vai responder as minhas orações e eu vou viver uma grande transformação. Hebreus 4, versículo 1 diz o seguinte: ninguém deve pensar que a promessa falhou. Preste bastante atenção, ninguém deve pensar que a promessa falhou. Entenda que os acontecimentos contrários não afetam o poder de uma palavra liberada pelo Senhor. Se nós pegarmos histórias como a de Lázaro, por exemplo, Lázaro, ele veio a ficar doente, ele veio a falecer, mesmo depois do Senhor ter dito que aquela enfermidade não acabaria em morte. Muitas vezes, o Senhor permite que alguns limites sejam rompidos, que nós cheguemos até ao ponto de muitas vezes ver algumas mortes, algumas coisas dando errado, não com o propósito de promover dor ou sofrimento, mas sim com o propósito de realizar, repita comigo por favor, um milagre maior. Olha para a pessoa do teu lado e diga isso a ela: Deus tem um milagre maior para você. Se porventura até o presente momento você não recebeu aquilo que você mais desejava, se até o presente momento você não viveu as mudanças que você vinha buscando, se até o presente momento, até hoje, sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024, você não recebeu aquilo que você buscou incessantemente ao longo desses 52 dias, saiba que Deus tem um milagre maior para você. Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Coloque a mão no seu peito e diga assim: o caráter de Deus não foi mudado.
Se Ele me prometeu bênçãos, vitórias, restauração e restituição, elas já estão a caminho. O Senhor prometeu a Abraão que ele seria pai, e assim aconteceu. O Senhor prometeu a Moisés que tiraria todo aquele povo da terra do Egito, do período de escravidão, e assim aconteceu. O Senhor prometeu a Josué que enquanto ele vivesse, ele não conheceria a derrota, e além de não conhecer a derrota, ele tomaria posse da terra prometida, e foi exatamente assim que aconteceu. Josué 21:45 diz assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Mas isso foi no passado. O que muitos sabem falar, mas poucos acreditam que é verdade. Repita comigo, por favor. Deus é o mesmo. Milagres incríveis aconteceram no passado, mas nós não buscamos a um Deus do passado. Nós buscamos a um Deus que continua agindo da mesma forma hoje. Nós continuamos a buscar um Deus que continua fazendo coisas incríveis no agora, no presente momento. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento dizem a mesma coisa. Malaquias 3, versículo 6: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Hebreus 1, versículo 12: porém, o Senhor mesmo nunca mudará. Então você precisa crer nisso até o final. O Senhor nunca mudará. Só porque algo não aconteceu até o presente momento, não quer dizer que a promessa falhou. Ela não falhou. Ontem nós falamos sobre algo extremamente importante, em que em alguns momentos as informações que nós vamos receber, elas vão confrontar diretamente com as promessas que nós já recebemos. Se você é uma pessoa conduzida pelo momento, quando as informações chegarem, elas vão te parar. Se você é uma pessoa conduzida pela palavra, as informações vão chegar, mas você vai continuar. Muitas vezes diante de nós vamos ter a informação que Jairo tinha, de que a nossa filha está morta, mas em seguida nós vamos ter uma palavra: não tenha medo, tão somente creia. De um lado, a tua filha morreu, pare de incomodar o mestre. Do outro lado, não tenha medo, tão somente creia. No final, nós sempre vamos ter, no mínimo, duas possibilidades de reação ou resposta: continuar, parar. Continuar nutrindo a esperança que existe dentro de mim, ou eu começo a nutrir a incredulidade, a dor, a incerteza, a preocupação. Eu posso escolher colocar ainda mais força agora, como eu posso escolher ficar parado no meio do caminho e desistir de toda a grandeza que o Senhor tinha preparado para mim. Romanos 4,16 diz assim: é por isso que o cumprimento da promessa de Deus, vamos juntos, levante a sua voz, depende, mais forte, depende inteiramente do quê? Depende inteiramente da confiança que depositamos nele. Depende inteiramente do nosso posicionamento. Depende inteiramente da nossa fé. Por que inteiramente? Porque eu sei que em relação à parte do Senhor, Ele não vai falhar. Eu sei que em relação ao impossível que cabe a Ele, Ele não vai falhar. Então, quando alguma coisa dá errado nas nossas vidas, não está dando errado por conta de uma falha da parte do Senhor, mas normalmente é por conta da nossa dureza, a dureza do nosso coração, a dureza da incredulidade, que infelizmente muitas coisas acabam dando errado. É justamente pelas nossas incertezas, por conta das nossas dúvidas, que muitas coisas acabam não acontecendo. 1 Samuel 13, a partir do versículo 8, diz o seguinte: ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal.
e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Nesse tempo, os reis tinham como rotina, como hábito, apresentar sacrifícios e holocaustos antes de sair para a batalha. Eles precisavam do favor do Senhor, da bênção do Senhor, eles precisavam dessa graça maior para que eles tivessem êxito na batalha. Mas o profeta Samuel disse o seguinte ao rei Saul: você não vai fazer absolutamente nada, eu irei apresentar os sacrifícios. Espere 7 dias, eu vou partir, depois voltarei e eu mesmo apresentarei os sacrifícios. Durante os 7 dias, aquele homem até esperou. Mas o profeta Samuel, vamos colocar dessa forma, ele deu uma pequena atrasada. Muitas vezes, o Senhor permite que algumas coisas se estendam nas nossas vidas, porque quando as coisas são estendidas, vem à tona onde está a nossa confiança. Como assim? Eu espero algo do Senhor, o Senhor não aparece. O ser humano tem uma tendência a correr para aquele que é o verdadeiro porto seguro dele. Sabe uma criança, quando ela está brincando, ela tropeça, ela cai, rala o joelhinho, bate a mãozinha, ela começa a chorar. Qual que é a primeira reação da criança quando ela cai e se machuca? Depois que ela se levanta, ela corre para onde? Para o lugar de segurança, para o porto seguro, pai e a mãe. A pessoa que realmente confia no Senhor e espera no Senhor, ela confia e espera no Senhor até o momento que Ele haja. Em muitos casos eu posso tentar me convencer de que eu confio nele, mas esses pequenos atrasos vão revelar de fato aonde está a minha confiança. Então eu vejo pessoas que o negócio aperta, ela faz, por exemplo, de agiotas ou outras pessoas a sua fonte de confiança. A cada má notícia, a cada não acontecimento de algumas coisas, elas correm para lá. Quando algo dá errado, ela já se refugia na família. Quando algo dá errado, ela se apoia 100% num terceiro, numa outra situação, num outro lugar. E eu aprendi que no processo de dependência, desse desenvolvimento de dependência em relação ao Senhor, em muitos momentos Ele vai quebrar todas as nossas forças. Como assim? Se você faz de pessoas a sua força, o Senhor vai permitir que você fique isolado em alguns momentos. Por quê? Para que você faça dele a sua força. Tem pessoas que ela tem sede de conhecimento. Ela gosta de saber, ela gosta de entender, ela gosta de dizer, eu sei lidar com isso, eu sei fazer. Pessoas assim, se não tomarem cuidado, fazem do próprio entendimento dela a sua força. Elas se apoiam 100% na sua capacidade de resolver problemas. O que o Senhor permite? Que chegue até você uma situação na qual você não sabe como lidar. Por quê? Para que você faça dele a sua força. Tem pessoas que fizeram de Mamon, o Deus dinheiro, a sua força. Então muitas vezes o Senhor seca um pouco a fonte, Ele limita a entrada do dinheiro, para que você deposite a confiança nele de todo o seu coração. Nesse caso, Saul estava no meio de um momento difícil, cercado pelos seus homens. Conforme os problemas foram se aproximando, conforme os filisteus foram se aproximando, os homens de Saul começaram a fugir, começaram a se esconder, começaram a correr. Quando ele se deparou com aquela situação, ele se viu
sem aquilo que ele considerava ser a sua força, e infelizmente ele veio a se precipitar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, repita comigo por favor, Samuel chegou. Olha a palavra-chave, quando terminou de, ou seja, Samuel estava mais perto do que ele imaginava. Eu posso cair no erro de, em momentos como esse, final de propósito, porque eu vi que algo não aconteceu, eu posso me permitir ser levado pelas minhas emoções, e eu tento fazer algo do meu jeito, da minha forma, eu forço uma situação, eu vou atrás daquilo que eu considero a minha força, eu tento dar o meu jeitinho, eu ignoro uma direção muito clara, e a resposta do Senhor já estava mais perto do que eu imaginava. Entenda que a aproximação do profeta Samuel nada mais era do que um período em que todos nós passamos em algum momento da vida, que é o período da espera. O famoso esperar em Deus não é fácil, mas uma coisa eu tenho certeza: todos nós vamos passar, ou estamos passando por isso no presente momento. E até quando você tem que esperar o Senhor? Até o tempo que for necessário. Entenda que a urgência não é permissão para a desobediência, tá? Deus vai entender, Deus vai compreender, não vai. A urgência de uma determinada situação, ela não me dá a legalidade, a permissão para eu ignorar uma direção clara que o Senhor me deu. Então nós vemos um homem já se aproximando do rei Saul, o profeta Samuel a caminho, só que ele não teve fé para esperar. Entenda que o profeta tinha dito como uma direção dada pelo Senhor. Se o Senhor disse, eu vou chegar, então ele vai chegar. Como nós estamos nos aproximando desse 7º dia, desse último momento, então não tenha a menor dúvida. Repita comigo: a minha resposta está mais perto do que eu imagino. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Eu acredito que esses últimos dias configuram o 7º dia de espera do rei Saul. Então eu não posso me permitir alimentar os pensamentos errados, porque os primeiros fracassos acontecem aqui. Antes de me precipitar aqui, eu me precipitei aqui. Antes de me precipitar aqui, eu me precipitei aqui, naquilo que eu alimento diariamente. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão. Na NBV diz assim, eu disse para mim mesmo, nós sempre perseguiremos os pensamentos que nós alimentarmos. Cuidado com aquilo que você alimenta dentro de você, porque você vai atrás dessa ação, desse destino, você vai atrás desse objetivo. Aquele homem começou a pensar consigo mesmo: caramba, ele não está chegando, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele não está chegando, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar dessa forma, eu tenho que fazer alguma coisa. E esse ter que fazer alguma coisa, se não for debaixo da direção do Senhor, é extremamente arriscado. O profeta Samuel não chegou? Já parou para pensar? A Bíblia não descreve, aqui nessa passagem, quanto tempo durou esse ritual da apresentação dos sacrifícios e holocaustos. Vamos estabelecer um tempo nosso. Vamos dizer que todo aquele processo durou algo em torno de 5 horas. Para preparar, faz daqui, faz dali. Já parou para pensar que ele perdeu a bênção dele por uma questão de 5 horas?
Levando para o nosso dia a dia, já parou para pensar que eu posso perder aquilo que o Senhor tinha preparado para mim, por uma questão de talvez uma semana que eu não consegui esperar? 2, 3, 4, 5 dias que eu não pude esperar? Que seja um ano que eu não consegui esperar? O esperar no Senhor é uma questão 100% de decisão. Por quê? Nem sempre nós vamos ter as emoções favoráveis que nos levem a fazer o certo. Nem sempre as circunstâncias ao redor serão circunstâncias que serão favoráveis para o fortalecimento da minha fé. Então, literalmente, eu tenho que tomar a decisão. Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou me entregar, eu não vou aceitar jogar para o alto algo que é certo, uma vitória que é certa. O profeta tinha falado claramente com ele, eu vou e vou voltar. E mesmo que o profeta não voltasse, o Senhor iria enviar uma outra pessoa, a resposta, o milagre aconteceria de uma outra forma, mas o Senhor, não tenha dúvida, Ele iria fazer. Por quê? As promessas do Senhor não falham. Samuel disse a Saul: você cometeu um grande erro. Se tivesse obedecido à ordem do Eterno, seu Deus, Ele teria confirmado. Aquela palavra me dói. Ele teria confirmado, o que está escrito ali depois de confirmado? Hoje. Ele teria confirmado hoje o seu reinado sobre Israel. Por isso, a cada nova oportunidade que eu sou confrontado com pensamentos negativos, com pensamentos ou sentimentos que me estimulem a querer desistir de algo, eu sempre penso isso. E se é hoje? E se é agora? E se o Senhor vai confirmar o meu reinado hoje? Se o Senhor vai restaurar o meu casamento hoje? E se o Senhor está abrindo uma porta hoje? Se o Senhor está fazendo isso agora, neste momento, enquanto eu estou aqui, Deus Ele está fazendo uma grande obra lá fora. E não é a primeira vez na palavra que nós vemos a provisão, a resposta, chegando no último minuto. Lembra da passagem da viúva de Sarepta? Aquela mulher, ela só tinha mais uma refeição para fazer com seu filho. Mais uma refeição. O profeta, com a provisão, chegou em que momento? Na última provisão. Mas ele chegou. Assim como eu acredito que as vitórias, o cumprimento de promessas, nunca estiveram tão perto de serem concretizados quanto agora. Nunca estiveram tão à porta, tão próximos a você. Eu diria até que já está caminhando na sua direção. Eu acredito que o Senhor quer fazer uma grande obra. Eu acredito que Ele quer te levantar de uma forma extraordinária, e a resposta dEle já está a caminho. A resposta dEle, a pessoa que Ele enviou para te favorecer, a situação que Ele enviou para te favorecer, já está a caminho de você. Então você não pode parar, você não pode se entregar, você não pode se precipitar, você não pode abandonar o lugar de dependência e confiança, porque isso pode custar muito, muito caro. A confiança e a dependência, para que elas se tornem eficazes, elas precisam ser plenas, 100%, não pode ser parciais, porque se levar em consideração que aquele homem esperou os 7 dias, em partes ele obedeceu, foi depois dos 7 dias que ele acabou se precipitando. Então eu posso esperar até um determinado momento e dizer, eu esperei. Mas se em seguida eu me permitir cair num erro, uma atitude de precipitação, eu posso jogar tudo fora. E nós não temos tempo a perder. Nós não temos tempo a perder, muito pelo contrário. Eu preciso continuar crendo, acreditando, eu preciso continuar esperando no Senhor. Hebreus 11, a partir do versículo 11, diz assim: pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira
veio deste homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Sabe o que é mais assustador para mim? Saul, ele fracassou numa espera de 7 dias. Abraão e Sara tiveram sucesso numa espera de 25 anos. Então perceba que o problema nunca foi o tempo, mas é o que acontece dentro de você. E quer ver um negócio extremamente importante? Sabe qual que é a melhor forma de você superar o obstáculo do tempo em relação às respostas do Senhor? Se tornando aquilo que você precisa se tornar. Como assim? Eu vou usar um exemplo bem simples para que vocês entendam. Tem um rapaz aqui na igreja que ele trabalha diretamente com a área de educação física. Ele é um atleta, ele treina atletas. E esse rapaz, eu acredito aqui que todos saibam de que eu estou falando, do Japa. O Japa, eu já tive a oportunidade de sentar na mesma mesa que ele para um jantar. Um exemplo. Lembra do trabalho, o Jovens Diamantes que nós fizemos no início do ano, o retiro? Ele sentou na mesma mesa que nós. E naquela noite em que ele sentou conosco, sabe o que estava sendo servido? Hambúrguer. O hambúrguer estava uma delícia. Eu me esbaldando no hambúrguer. Eu comi um, eu comi outro. Aí eu vi outro dando sopa, eu comi outro. O que o Japa tirou debaixo da cadeira dele? Uma mochilinha. Ele abriu a mochilinha, o que tinha lá dentro? Marmitas. Sabe aquelas marmitas das mais cheirosas? Ovo cozido. Nossa, é aquela combinação mortal de morte num pote. É aquele fedor. E ele comendo aquilo. E eu não lembro exatamente quem foi que fez o comentário, mas alguém fez um comentário assim: caramba, né? Deve ser difícil para você vendo todo mundo comendo e tal. Sabe qual foi a resposta dele? Para mim não é difícil passar por esse processo. Por quê? Ele falou: faz parte de quem eu sou. Eu me tornei essa pessoa. Durante a nossa caminhada, o tempo muitas vezes ele vai ser uma afronta a um posicionamento perseverante, a um posicionamento continuista, a um posicionamento corajoso, ousado, porque na nossa cabeça muitas vezes vai vir o seguinte pensamento: você fez, não deu certo, pare de fazer, não vira nada. Se torna, o que muitos acabam fazendo é adotando um estilo de vida, um estilo de comportamento como um meio para chegar a um alvo. Quando na verdade, quando nós adotamos simplesmente como um meio, se torna descartável. Eu faço não porque eu me tornei aquilo. Eu faço porque eu acredito que fazer aquilo vai me levar àquilo. Depois que me levar àquilo, eu já não preciso fazer mais. Se torna muito mais difícil quando você tem esse tipo de pensamento. Por outro lado, quando você se torna a pessoa paciente, quando você se torna a pessoa perseverante, quando você se torna essa pessoa constante, essa pessoa ousada, corajosa, quando você se torna aquilo que você precisa se tornar, você passa muito mais fácil pelos desafios. Por exemplo, para alguns, acordar numa madrugada para orar é extremamente desafiador. E fazem disso um meio para chegar a um objetivo. O que acaba acontecendo? Eu tenho força, vou fazendo, mas não chega. Eu vou fazendo e aí não chega a resposta. Chega um momento que eu falo: cara, eu vou parar de fazer. Parece que eu estou me matando, parece que está insuportável. No meu caso, faça sol, faça chuva, eu vou estar na madrugada. Então para mim deixou de ser um desafio. É quem eu sou, é o que eu faço, é o que está dentro de mim.
Então eu não vejo como um peso, então em nenhum momento eu penso em abrir mão dessa conduta, dessa entrega, porque não é um meio para chegar no fim, é o que eu faço, é quem eu sou, é o que existe dentro de mim. Então quando você se torna quem você precisa se torna muito mais fácil passar pelo processo da espera. Muito, escute o que eu estou te falando, é muito mais fácil. Tem pessoas que vão dizer, caramba, mas está pesado. Outras vão dizer, não, para mim está tranquilo, porque aquilo já entrou, já está no coração, já está na alma, já está na mente, é quem você é, não tem dificuldade. Aí comer certo da forma que o Japa está comendo, nossa, já parou para pensar? Tadinho, que dó, comendo uma marmita. Não, para ele é simples. O que para nós, muitas vezes a dieta é um meio para chegar no objetivo perda de peso. Perdi peso, volto a comer normalmente, se torna assim, tem hora que parece que vai doer na tua carne. Cara, eu não consigo mais, não estou aguentando mais, caramba. Mas se torna quem você é, acabou, vai embora. Você tem energia, você tem disposição, você simplesmente vai. Se coloquem de pé todos, por favor. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu filho. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que um tirou conclusões precipitadas, outro tirou conclusões de fé. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha o poder para trazê-lo de volta à vida, e em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Abraão, ele não saiu do lugar de dependência e de confiança. Abraão, ele não saiu deste lugar de fidelidade em relação às promessas que foram liberadas. Mesmo quando foi prometido algo impossível e quando ele teve que ouvir que ele teria que fazer uma entrega que poderia promover dor e sofrimento. A conclusão que esse homem chegou era uma conclusão de quem nutria a esperança, a verdade, passava tempo pensando naquilo, nas promessas do Senhor. Ele concluiu que de uma forma ou de outra, o Senhor não iria falhar com ele. Voltando no assunto anterior, porque você está voltando, vamos lá, vamos confiar. Dentro de um relacionamento, por que se torna tão difícil ajustar algumas coisas? Se torna tão difícil resistir a algumas coisas? É porque muitos têm usado padrões de comportamento como moeda de troca. Como assim? Eu quero ser bonzinho, educado, caloroso, amoroso, paciente, mas com o objetivo de receber algo em troca. E quando não recebe, é um sentimento mortal. Perdi meu tempo. Eu não fiz absolutamente nada que valesse a pena. Mais uma vez eu enfatizo: quando você se torna o que você precisa se tornar, se torna muito mais fácil passar pelos momentos difíceis. Por que pessoas acabam perdendo a motivação ao longo do tempo? Vão parando, vão desanimando, porque não se tornaram aquilo. E aí que tá, sabe qual que é o ponto-chave? Deus quer que você se torne aquilo que você foi chamado para se tornar. Deus, ele não vai fazer se nós continuarmos a estabelecer comportamentos como moeda de troca. Não vai fazer. É extremamente importante eu assumir isso como um novo eu.
é quem eu sou a partir de agora. Escute o que eu estou te falando. Tudo se torna muito mais fácil. Muito mais simples. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Não é hora de se entregar. Caramba, mas por que não aconteceu? Romanos 8:29 diz assim. Leia para mim, por favor. Deus sempre soube o que estava fazendo. 1 Pedro 4,19 diz assim: confiem nele, ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. A nossa visão é micro. O Senhor está lá em cima, Ele vê tudo do alto. Eu sou muito grato ao Senhor por tudo aquilo que eu sei que Ele faz, mas eu sou ainda mais grato por aquilo que eu nem sequer fico sabendo. Então quando o Senhor muitas vezes não entrega algo em um determinado tempo, Ele sabe o porquê que Ele não está fazendo aquilo. Às vezes é para te poupar de dor, às vezes é para te livrar de cair numa cilada. Eu nunca vou me esquecer de um testemunho que de tempos em tempos eu volto a compartilhar nas reuniões que eu faço. Um rapaz estava passando por um momento difícil financeiramente falando, muito difícil. Um determinado dia ele entendeu como uma resposta de oração. Um terceiro se aproximou dele e disse assim: fulano, quero dar início a um negócio e eu preciso da tua expertise, da tua habilidade em lidar com pessoas junto comigo nesse negócio. Eu vou te pagar, não lembro se na época era 30%, era uma sociedade. Eles começaram, em questão de poucos meses, esse rapaz da igreja estava ganhando mais de 20 mil reais. Em questão assim de 3, 4 meses. Foi um negócio que, de certa forma, ele decolou rápido. Ele aconteceu rápido, porque você começar algo, em 3, 4 meses, está ganhando 20 mil limpinho, muito difícil, muito difícil. Mas aconteceu com ele. Aqueles 20 mil, ele usava para cuidar da família dele, e tinham pessoas que dependiam dele. Então aqueles 20 mil, aquele salário, aquela realidade foi providencial. Eu não lembro exatamente se eles ficaram juntos 1 ano, mais de 1 ano, 2 anos, mas enfim. Chegou um momento em que o cara vira para ele e fala assim: cara, decidi que eu não quero mais, acabou, segue o teu caminho, eu quero ficar por conta. E ele disse: como assim? A gente está junto desde desde tal data, eu tenho ajudado no desenvolvimento, eu tenho dado o meu suor, meu sangue, tal. Qual foi a situação? Tudo que eles acordaram verbalmente. Não tinha um A que comprovasse que a sociedade existia. Nada. Você sabe o que é assim? Nada de nada. Não tinha um pedaço de guardanapo escrito a assinatura de um de outro. Não tinha nada. Então até para ele levar na justiça, para requerer aquilo que era dele por direito, não dava. E aí ele ficou frustrado, chateado, muito chateado. Imagine você. Você começa a receber um determinado valor todo mês. Você constrói a tua vida em cima daquele valor. Pessoas que dependiam dele esperavam que aquele valor fosse entrar. Ele seguiu. Ele disse: eu vou confiar no Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha como que são as coisas. Chega a notícia até ele de que o antigo sócio dele estava respondendo a não sei quantos processos judiciais. Coisas de 15, 20 processos. Veio à tona que essa pessoa não sabia que o esquema dele, antes de vir até aqui, chegar nessa pessoa conhecida, era fraudulento, era ilícito.
era enganoso. E a bomba começou a estourar. Cada novo processo, aquele homem tinha uma certeza de que ele iria perder, que ele tinha provas contra ele. Todo mundo, quando entrava, tinha provas contra ele, não tinha o que pudesse ser feito. E aí esse cara, qual que foi o pensamento dele? Vou colocar o outro na bucha também, vai desandar para ele. Quando ele tentou provocar uma intimação, participar aquele rapaz da igreja do processo, o que tinha que confirmava que eles tinham uma sociedade? E o próprio juiz disse, cara, não tem como eu colocar ele, não tem nada. Deus sempre soube o que ele estava. Eu não tenho a menor dúvida, porque eu já vi isso acontecer. Pessoas que deixaram de viver experiências grandes aqui, porque logo ali o Senhor tinha experiências muito maiores. Eu me lembro de um caso, de uma pessoa compartilhar algo, no qual ela estava desempregada, não lembro há quantos meses, 5 ou 6 meses, desesperada. Apareceu uma oportunidade de trabalho. Ele foi avançando nas entrevistas. Ele foi criando expectativa. Um salário inicial, um bom salário, com perspectiva de crescimento, conforme produtividade e tal. Ele criou uma expectativa em cima daquilo, porque ele achou, agora é o momento. Eu vou tirar minha família da realidade, e assim por diante. Na hora H, o negócio deu errado. O que nós falamos para ele? Todas as coisas cooperam para o bem. Não lembro se foi na mesma semana ou a semana virou, mas no espaço, vamos colocar até como exemplo a palavra, 7 dias, apareceu uma outra oportunidade que de cara deu certo. Aqui ele está ganhando 4 vezes mais, só que ele não teria sido colocado neste lugar se ele já tivesse entrado aqui. Vê como Deus sabe do que ele está fazendo? Deus sabe como ele trabalha. Ele sabe o porquê ele diz alguns nãos, porque algumas coisas demoram. Você só tem que ter uma coisa dentro de você: a promessa dele não falha. Ele não falhou e jamais falhará. Ele sabe o que está fazendo. Eu acredito que o Senhor tem muito mais para o seu povo. Pegue o seu projeto, por favor. Com os seus olhos fechados. Eu acredito que a resposta, ela já está a caminho. Não caia no erro do rei Saul, que precipitadamente alimentou as ideias erradas, e por conta disso acabou desobedecendo uma ordem clara do profeta Samuel. O profeta Samuel disse, eu vou, mas eu vou voltar. Em muitos casos eu acredito que o próprio Deus disse a você, eu vou, mas eu vou voltar, eu vou chegar, eu vou salvar, eu vou restaurar, eu vou restituir, eu vou realizar, eu vou mudar, eu vou te promover, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a história da tua família, eu vou mudar a história do teu casamento, eu vou mudar absolutamente tudo, eu já estou chegando. Então não é momento de você desistir, não é momento de você se precipitar, não é momento de você se permitir ser roubado pelas emoções. Eu acredito que já está perto. Diga isso para você, já está perto, já está perto. Eu acredito que já está perto. A resposta de que você precisa, a definição que você tem buscado, ela já está perto, ela já está a caminho. Eu acredito que o Senhor já enviou pessoas que serão um canal de bênção na tua vida. Existem conexões que vão acontecer, que mudarão a tua história. Eu acredito que o Senhor quer levantar um povo forte, um povo destemido, um povo corajoso, ousado, mas você precisa vencer o período da espera. A tua espera, ela tem que ser paciente, perseverante, ela tem que ser corajosa, ousada, mas você tem que confiar de que o Senhor não vai falhar. Ele não vai falhar com você. Tenha isso dentro de você, Ele não vai falhar. A promessa não falhou. Grave essa frase no teu coração. Para a promessa falhar, isso significa que o Senhor precisaria falhar. Ele não falha,
Ele não falha, Ele não falha. Ele vai te justificar. Eu acredito que Ele vai te levantar poderosamente. Então diga isso a Ele: meu Deus, eu acredito que nessa reta final de propósito o Senhor vai mudar a minha história. Eu acredito que dentro dessa reta final o Senhor vai me favorecer. A minha história vai ser mudada, a história da minha família vai ser completamente transformada. Meu Deus, essa dor, ela vai cessar, esse sofrimento, ele vai cessar, essa vergonha, essa humilhação, essa tristeza, elas vão ter um fim a partir de agora. E eu vou entrar em um tempo extraordinário, eu vou entrar em um tempo de grande promoção, eu vou viver um tempo de grandes milagres. Meu Deus, eu creio no teu agir, eu creio no teu poder. Meu Deus, intervém em favor deste povo, intervenha em favor deste povo, intervenha em favor desses homens e dessas mulheres. Meu Deus, cada uma dessas pessoas tem nas mãos delas o que representa um sonho, uma necessidade, uma situação que precisa ser mudada por completo. Eu oro, Senhor, para que mudanças aconteçam a partir de agora. Eu oro para que mudanças, reviravoltas incríveis aconteçam a partir de agora. Meu Deus, eu não vou cair no erro, nós não iremos cair no erro, meu Deus, de nos precipitar como Saul se precipitou. Não, nós vamos seguir o exemplo do pai Abraão, nós vamos seguir o exemplo de Sara, nós vamos esperar até o final, nós vamos mergulhar na promessa e uma glória maior será revelada a nós. Nós vamos mergulhar na promessa, porque nós cremos que o Senhor vai agir, seja de uma forma, seja de outra. O Senhor vai agir, o Senhor vai se manifestar, o Senhor vai se manifestar, o Senhor vai se manifestar. Não se permitam ser roubados pelos pensamentos de que já passou de hora, de que não dá mais tempo, de que Ele não vai chegar. Ele vai chegar, vai acontecer, Ele vai mudar, Ele vai transformar, Ele vai fazer aquilo que cabe a Ele. Ele não vai falhar. Então você não pode falhar, você não pode se precipitar. Não é momento de jogar tudo para o alto, é momento de continuar agarrado às promessas do Senhor. É momento de continuar crendo de que Ele fará o impossível. Não tenha a menor dúvida de que Ele fará o sobrenatural acontecer na sua vida. Não tenha a menor dúvida de que Ele vai te justificar. Hebreus 11, ou melhor, Hebreus 6, diz assim: quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus jurou pelo seu próprio nome, visto que não havia ninguém maior por quem jurar. Ele disse a Abraão: eu prometo abençoar você constantemente, e lhe darei um filho, e o farei pai de grande nação. Abraão então esperou com paciência, até que, repita comigo por favor, finalmente. Coloque a mão no seu coração. Diga isso para você e para o próprio Espírito do Senhor: o meu finalmente está mais perto do que nunca. O finalmente do meu casamento, o finalmente da minha empresa, o meu finalmente, aquele momento derradeiro, aquele momento de uma grande virada, está mais perto do que jamais esteve, em nome de Jesus. Até que finalmente Deus lhe deu um filho, Isaque, tal como havia prometido. Na mensagem está assim: Ele disse: prometo que o abençoarei com tudo que tenho. Repita comigo por favor: bênção, mais forte, bênção, bênção e bênção. Coloque a mão na sua cabeça e diga isso: Deus tem para mim bênção, bênção e bênção. Abraão se apegou a isso e recebeu tudo o que foi prometido. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu os nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Eu acredito que pessoas serão elevadas,
Eu acredito que pessoas viverão grandes mudanças. Eu declaro pela fé, Senhor, eu oro por cada uma dessas pessoas. Eu quero profetizar, meu Deus, restauração e restituição para essa reta final de propósito. Meu Deus, eu acredito que a promessa do Senhor não falhou. Eu acredito que o Senhor realizará uma grande obra. O impossível vai se curvar diante do teu povo. Eu acredito que uma glória inédita será revelada. Meu Deus, o que nos conforta é saber que o Senhor sabe tudo o que está acontecendo, saber que o Senhor tem o controle de absolutamente todas as coisas. Nós temos a certeza de que, meu Deus, algo está acontecendo da forma que está acontecendo, é porque o Senhor está conduzindo da melhor maneira possível. No final vai fazer sentido. Eu acredito, meu Deus, em grandes mudanças, reviravoltas. Eu oro declarando que tudo aquilo que está no teu projeto vai sair do projeto e vai se transformar, meu Deus, em algo glorioso na vida do teu povo. Milagres que eles só conseguiam ver pela fé, eles vão tocar com as próprias mãos. Eu oro concordando com as tuas vitórias. Eu profetizo o teu crescimento. Levante o teu projeto. Eu declaro, Senhor, que nos detalhes todos viverão uma confirmação extraordinária de cada promessa que foi deixada. Meu Deus, que o final deste propósito seja o finalmente na vida de todos. Meu Deus, eu creio que pessoas serão elevadas acima do nível da multidão. A maioria pode até fracassar, o povo do Senhor não fracassará. Pessoas lá fora podem estar passando por momentos difíceis, mas este grupo, o grupo do Ministério Mudança de Vida, seja as pessoas que estão aqui, sejam as pessoas que nos acompanham pela transmissão, eles viverão o início do melhor tempo, o início da melhor fase, o início de maiores promoções. Até então, eu profetizo bênção, bênção e bênção sobre a tua vida. Tudo caminhará, já deu certo. A promessa não falhou, muito pelo contrário, ela está se cumprindo a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor.